Olá, gente querida! Seja muito bem-vindo aqui à nossa live das sextas-feiras. E hoje eu vou falar sobre um tema que é a compulsão alimentar. Muitas pessoas, passam por situações relacionadas aí à comida e falam que estão com compulsão alimentar. E eu quero trazer hoje para vocês, um pouco mais a respeito dessa compulsão, o que é realmente esse transtorno alimentar e como isso pode impactar a sua vida, né? Você que tem, uma questão aí com a comida, né? Vamos aí olhar, para um termo. Será que é isso mesmo? Será que é uma compulsão mesmo que eu tenho? Então, são questões que eu vou responder de acordo com as perguntas, que eu vejo em atendimentos. Eu vejo as pessoas às vezes comentando: porque eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar. Então, trazer também, um pouco mais de esclarecimento a respeito, desse comportamento. Então, quando a gente fala de um transtorno alimentar ou a gente fala que é algo que traz um prejuízo para essa pessoa. Quando a gente fala em transtorno, já traz um transtorno, né? Então a gente vai pensar muito nessa questão desse prejuízo com a pessoa, né? Algo significativo na sua qualidade de vida. Então, quando a gente vai falar de compulsão alimentar, a compulsão alimentar é a ingestão de alimentos, de uma grande quantidade de alimentos, se comparado à mesma pessoa em um determinado período. Então, vamos colocar aí 2 horas, tá? Nós vamos prestar atenção, na pessoa que tem o transtorno e aquela pessoa que não possui o transtorno. Então, essa pessoa que tem a compulsão alimentar, ela vai comer de forma exagerada, como se ela estivesse perdendo o controle. Muitas pessoas relatam, que possuem esse transtorno, essas pessoas relatam mesmo uma dificuldade em parar de comer. Então, dentro dessa similaridade de tempo, é uma pessoa que come em excesso e tem a sensação de que perdeu o controle. Então, olha só, tem pessoas que comem muito, mas tem pessoas que esse comer muito, fala assim: nossa, já deu, gente, já deu, já comi aqui, já tô satisfeita, tô até empazinada. Já deu. A pessoa com a compulsão alimentar, ela vai comendo, vai comendo, vai comendo e ela não para. Então, esse lugar da falta de controle é algo que nós precisamos observar. Eu fui num rodízio de pizza, eu acho que eu tenho compulsão alimentar. Isso não é compulsão alimentar. Nossa, mas eu comi 20 pedaços de pizza. Pois é, isso também não é compulsão alimentar. Por quê? Porque você está num lugar específico de um rodízio de pizza, onde existe a possibilidade de comer mais de 1 ou 2 pedaços. E você vai na intenção de comer muito. Não, mas pagar, não sei preço de valor não, tá, gente? Nossa, mas eu vou pagar R$ 70 no rodízio de pizza se eu vou comer 2 pizzas, 2 pedaços? Não. Tem que fazer valer aqueles R$ 70. Então, isso também não é uma compulsão alimentar. Você está muito consciente que você vai a esse rodízio de pizza ou a um churrasco e tal e comer para fazer valer aquele valor que você pagou. Então, olha como que a gente precisa pensar e contextualizar a situação para prestar atenção se isso realmente é uma compulsão, tá? Mas eu tenho compulsão por doces. Se eu vejo uma caixa de bis, nossa, eu numa sentada eu como essa caixa de bis. Isso não é compulsão alimentar, tá? Você está comendo de forma exagerada. A compulsão alimentar, quando a gente fala, desse termo mesmo, de um transtorno, a pessoa vai comer pão com maionese, ela vai comer feijão, aí ela vai comer um doce, depois volta pro pão de novo faz um misto quente. Aí ela vai tomar leite. Vou comer um doce de novo. Aí ela come doce e ela vai comendo, onde não existe uma seletividade.
A compulsão não traz esse lugar do seletivo. Ah, eu vou comer uma caixa de bis. Você está sendo seletivo. Na compulsão alimentar não existe essa seletividade. A pessoa vai comendo e ela está comendo, né? As pessoas até muitas vezes quando terminam, né, o episódio de compulsão, às vezes as pessoas falam assim: parece que eu não estava em mim. Eu comi e parecia assim que era algo tão estranho que eu só estava comendo. Então, é um sentimento também que gera depois, tá? De grande vergonha, de arrependimento, um sentimento de culpa muito grande depois que acontece o episódio. E às vezes a pessoa, ela no dia seguinte, ela vai ver o tanto que ela comeu. E isso assusta. Isso traz, opa, nossa, gente, eu comi isso. E ela começa a perceber que ela não estava presente naquele momento. Então, quando a gente fala de um rodízio de pizza, isso não é compulsão. Se a gente fala de comer uma caixa de bombom, isso não é compulsão. Porque a pessoa que tem um comportamento de uma compulsão alimentar, ela vai comer o que estiver na frente. E às vezes, gente, ela muda para um pão, para um arroz e feijão, depois ela vai para um doce, aí ela vai para uma omelete. Então, ela vai comendo, 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 tá? Então, é esse excesso de comida sem seletividade, tá? E a gente vai pensar também, tá, em alguns critérios. A compulsão alimentar, gente, ela não vem acompanhada da purgação, que é um vômito, né? A questão, né, do uso de laxantes, de diuréticos, tá? Dentro da compulsão alimentar não tem esse lugar da purgação, tá bom? Ela é, tá, gente, de forma episódica, são episódios, não é a questão de um comer excessivo. Nossa, eu como muito no meu almoço. Nossa, eu como muito na janta. Isso não é compulsão alimentar. Nossa, eu acho que eu tenho compulsão alimentar porque eu belisco o dia todo. Beliscamento também não é compulsão alimentar. Você está beliscando, né? Toda hora você pega um amendoim, você vai lá e pega um pedaço de pão, você vai lá e depois pega uma fruta. Você está beliscando todos os dias, em todo momento, tá? Isso também não é compulsão alimentar, tá? Então, olha só os critérios que a gente usa para diagnosticar a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela ocorre em média uma vez por semana. E isso acontece, a gente tem que prestar atenção em 3 meses de episódio. Então, olha só, é uma vez por semana, 3 meses, tá? Então, se você teve um episódio de compulsão alimentar, hoje nós também em agosto, né? Em fevereiro, ficou lá em fevereiro. Tem gente que fala, nossa, eu fiquei tão preocupada porque eu tive um episódio, eu tive, né, uma compulsão alimentar em março. Depois teve alguma mais? Não. Então não teve então não é considerado um transtorno de compulsão alimentar. Então são coisas, tá, que nós vamos contextualizar para poder trazer esse diagnóstico da compulsão alimentar. Os pacientes ali, as pessoas, né, que relatam os episódios, eles sentem, né, essa questão da falta de controle em relação à alimentação. Igual eu falo com vocês, não existe seletividade na compulsão alimentar. Porque as pessoas, elas estão ali, elas só querem comer. Então, elas vão comendo, tá? Não gosto de ovo, não vou comer ovo. Não tem isso. Ela vai comendo, tá? Então, é essa sensação mesmo da falta de controle, onde elas vão comendo, 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 tá? São pessoas que comem muito mais rápido do que normalmente comem, tá? Então, um episódio também traz esse lugar de comer de forma rápida. Por isso que a gente coloca, né, como um grande critério a quantidade que a pessoa come, a forma como ela come, o que ela come, em um período de tempo comparado com uma pessoa que não possui uma possibilidade de um transtorno de compulsão alimentar, tá bom? Então, a forma como a pessoa vai comer também, né? De comer de forma exagerada, tá? E esse comer, gente, muitas vezes traz a grande vergonha.
São pessoas que vão comer sozinhos, que vão buscar comer sozinhos, em momentos sozinhos dentro de casa, tá? Por conta realmente dessa vergonha. Então, as pessoas, até quando têm, né, sabem dessa possibilidade de comer muito em determinado momento, às vezes nem saem de casa. Por conta dessa vergonha, desse incômodo de que algo pode acontecer, tá? Eu ir a uma festa de criança e comer muito não é compulsão alimentar, você está comendo muito. Não gera vergonha em você, não gera incômodo diante do que você está comendo. A pessoa com a compulsão, ela sente uma grande vergonha, uma grande culpa por comer, tá? De forma exagerada e também dessa forma rápida, tá? Mais do que o normal. A pessoa, gente, ela come até ela se sentir de uma forma desconfortável. E talvez é esse momento do ser desconfortável, do estar desconfortável, que a pessoa ela para de comer. Mas se ela estiver cheia, ela vai comer. Não, ela está satisfeita, tá? Nossa, estou satisfeita. Como ela parece que perde ali aquela noção, aquele controle, ela vai comendo. Então ela tá cheia, ela tá satisfeita, ela fica cheia, mas quando ela tá de uma forma desconfortável, aí que ela para, tá? Então esse momento, viu? Do de estar desconfortável que traz ali para ela, opa, já pode parar, tá? Ela come, né, de forma, né, de grande quantidade, mesmo não estando com fome. Eu não tô com fome, mas há algo ali nela que faz com que, eu vou falar também um pouquinho, que faz com que ela coma de forma exagerada, tá? Então, não necessariamente ela precisa estar com fome. E a gente vai pensar, tá? Para que existem esses episódios uma vez por semana durante 3 meses? Para que existem esses episódios, né? Quais são os sentimentos, os comportamentos, né, que essas pessoas têm, tá? E a gente vai pensar em estresse, nós vamos pensar em processos de luto, depressão, ansiedade, nós podemos pensar em tédio, pessoas que vivem em tédio, né? Nossa, eu tô tediosa, né? E aí nós vamos prestar atenção, né, nas emoções e nos sentimentos que antecedem, tá? Esses episódios compulsivos. E nós temos, gente, que prestar atenção também, que é algo que traz um constrangimento para as pessoas. Então, em muitos momentos, tá, gente, nós vamos pensar na possibilidade dessa pessoa, com tanto receio que ela tem, de se isolar. Então, ela vai se isolar, vai buscar realmente, né? Olha, é melhor eu ficar aqui, né, sozinha. Vai que acontece, né, algum momento, né, que eu vou perder o controle na frente das pessoas. Então, existe um receio da pessoa com a compulsão desse meio social, vai que eu não consiga controlar na frente das pessoas. Então, são vários aspectos que nós vamos observar, até na questão da gravidade dessa compulsão, porque podem acontecer 3, 4 episódios na semana, então a gente vai pensar realmente em uma compulsão mais grave, que vai, né, buscar ali, né, um tratamento mais profundo, mais de perto. A questão, né, também da medicação, né, pode acontecer. E, claro, o processo terapêutico, né, para o tratamento aí é super importante. Muitas pessoas, né, com a obesidade procuram tratamento por conta da obesidade. E quando nós vamos fazer um trabalho, né, de investigação, de entender um pouco mais a respeito dessa obesidade, aparece o quadro da compulsão alimentar. Nós não vamos trabalhar a obesidade, nós vamos trabalhar a compulsão alimentar, porque a obesidade é uma consequência, né, dessa compulsão alimentar. E aí a gente precisa contextualizar essa compulsão alimentar para encaminhar melhor, né, o tratamento. Dentro dos transtornos alimentares de compulsão alimentar, bulimia e anorexia, a compulsão alimentar, vamos dizer assim, que é a que traz um retorno muito melhor. A anorexia é a mais difícil, tá?
E a compulsão alimentar, ela é a que dá um prognóstico melhor aí pro tratamento aí pra gente, tá? Então, é como é importante, tá, gente, nós prestarmos atenção na nossa experiência de vida, no que está acontecendo, na forma como nós estamos lidando, né, ali com a vida, né? Quais são as emoções, os pensamentos, os sentimentos que me fazem, né, ter determinado comportamento e que está trazendo um prejuízo ali para mim. Então, a partir do momento quando nós falamos de um transtorno, nós vamos pensar nessa qualidade de vida, né? Como está trazendo um prejuízo, uma dificuldade para essa pessoa. Então, são várias formas, né, que nós vamos olhar para essa compulsão. Para que essa compulsão aconteceu? Né? Quando aconteceu? Né? Quais foram as situações, né, que aconteceram para que essa pessoa pudesse, né, trazer o episódio compulsivo, tá? Esse episódio aí que traz essa dificuldade para a pessoa. Então, nós vamos falar desse alimento. Dentro dessa história, tá? Nós vamos buscar compreender quando foi, o que aconteceu, né? Então, pessoas que passaram, né, por grandes perdas e ali naquele momento da tristeza, no momento do desespero, tá? A pessoa vai ficar ali, né, se movimentando, porque a própria comida em si, gente, traz um prazer, traz um alívio. Às vezes a pessoa está num processo de estresse, de tédio, vamos colocar o tédio, né? Tá tediosa. O que eu vou fazer? Eu vou comer. E a pessoa ela descobre ali naquele momento da comida, do comer, do ato de comer, um prazer. Então isso vai mexer muito com essa pessoa, com o emocional dela. Então ela vai naquele movimento de perda de controle, tá? E vai exagerar nessa comida. E nós vamos pensar, né, dentro do olhar sistêmico, tá, gente? Então, né, não posso deixar de colocar aí, né, o que está de escasso na sua história. Para que comer tantas coisas e não selecionar o que comer? Porque eu vou comer feijão, arroz, sorvete, doce, ovo, né, salada, né, e a tendência é até procurar alimentos mais calóricos. Por isso que em muitos casos pode trazer ali a obesidade. Porque a tendência também é buscar alimentos mais gordurosos, mais açucarados, que vão gerar ali prazer na hora da comida. Então, são tantos aspectos que nós vamos observar dentro dessa compulsão alimentar. Não é só um comer exagerado, mas o que está por trás desse comer exagerado, tá? Então, a questão do prazer e desprazer da vida, a questão de ir para um caminho, né? Mas onde está a vida nessa história? Como que anda, né, as suas relações afetivas, os seus relacionamentos ali com sua família de origem, com a família constituída? Qual é a forma, né? Como você olha, né, para aquilo que está em excesso na sua história, aquilo que está escasso. Então, nós vamos contextualizar toda a história dessa pessoa, até para poder entender quando e para que a compulsão alimentar. Né? Porque por mais que sejam episódios, né, uma vez por semana, né, que é um caso que já durante 3 meses, né, que já leva, mas imagina a pessoa ter um caso, né, ter episódios, desculpa, né, de compulsões alimentares 3 vezes na semana. Então, olha a angústia dessa pessoa em reconhecer esses 3 episódios. Já é uma situação mais grave. Já é uma situação que gera realmente um incômodo. E a pessoa ela tem uma dificuldade para poder reconhecer que isso é uma compulsão alimentar por tanta vergonha e culpa que isso vai gerar. Então, eu estar, né, cheio, eu quero ficar cheio, e esse incômodo que faz com que ela pare. Então, dentro também desse olhar, o que está vazio, né? Nós não vamos falar, né, de um comer transtornado, tá? Porque são coisas diferentes, viu, gente? Por isso que eu quero trazer para vocês a questão da diferença da compulsão alimentar de comer transtornado
ou usar a comida, né, como um vício. Isso também é diferente. Do beliscamento, né? Às vezes as pessoas beliscam ali o dia todo e acham que isso é um quadro de compulsão alimentar e não é, isso é um beliscamento, tá? Então são situações, né, para clarear aí para você, porque às vezes você acha que você está num comportamento de compulsão alimentar e você só está comendo de forma exagerada. Você está buscando muito mais um doce do que comer as outras coisas. Isso não é compulsão alimentar, tá? Então, a compulsão alimentar são vários alimentos de forma exagerada, com a perda de controle durante um curto período de tempo, que acontece uma vez por semana durante 3 meses. Então, olha só, tem pessoas que ficam assim: nossa, fiquei até aliviada agora porque eu achei que eu estava com compulsão alimentar comendo o dia todo. Não é. É um episódio curto, tá, gente? Nós vamos colocar aí 2 horas. E ali naquelas 2 horas você come tudo o que tiver na sua frente. E você fica assim, gente, mas como que eu comi isso tudo? Aí você vai buscar aquela torrada que você estava afim de comer ali com aquele requeijão que você comprou. E você fica assim, gente, como assim? Aonde que eu tava? Que eu não tô achando mais a torrada? Porque a torrada tava nesse episódio da compulsão, tá? Então, o tratamento, gente, ele tem um bom prognóstico, tá? Igual eu falei com vocês. Tem um quadro de obesidade? Nós vamos trabalhar primeiro a compulsão alimentar e depois a obesidade. E em muitos quadros, quando nós trabalhamos a compulsão alimentar, a pessoa tem perda de peso, tá? Porque às vezes a pessoa faz, né, mais de um episódio por semana, então isso, claro, né, vai ter uma ingestão alta de caloria. Então isso vai, né, se transformar em gordura. Então vai ter um aumento do peso. Então a obesidade ela vai ser uma consequência. Então nós vamos buscar, né, outros lugares, outros fatores, outros olhares, tá, para essa compulsão. Antes, né, desse comportamento. Então, nós vamos pensar em uma depressão, em lutos não elaborados, em estresse no trabalho, tá? Em dificuldades, né, dos relacionamentos. Então, algo que tá mexendo ali com aquela pessoa, tá? Existem situações, tá, gente, onde a pessoa, ela viveu uma grande escassez de comida. Então, algo tá dentro daquele momento ali dela, pode ser um fator que venha desencadear essa compulsão alimentar. Então, uma pessoa que viveu uma grande escassez, ela tem ali para ela que ela precisa comer. Então, ela come, vai que eu vou ficar sem comida amanhã. Então, ela come, pensando assim, eu não posso ficar sem comida. Eu tenho medo de ficar sem comida. E ela vai, né, trabalhando ali, né, de uma forma, dialogando ali com ela de uma forma disfuncional, e vai gerar toda essa comilança, tá? Então, nós vamos buscar, né, trabalhar ali dentro, né, do processo terapêutico essa compulsão. Nós vamos ampliar, né, esse transtorno ali para aquela pessoa, de trazer, de esclarecer. Em alguns momentos, nós vamos trabalhar de forma realmente educativa, né, igual eu tô trabalhando aqui com vocês, uma vez por semana, né, durante tanto tempo, não tem seletividade, não é beliscamento e tal. Porque às vezes, né, as pessoas vão com tanta ideia, né, de uma coisa e a gente pode trabalhar e ampliar essa visão para essa pessoa, tá bom? Dependendo da situação, sim, a medicação ela é importante e a gente vai colocar a medicação como um grande aliado ali também, tá? Gente, uma coisa também que eu quero trabalhar, que eu quero falar com vocês. Pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica, tá? Muitas pessoas podem ter também esse comportamento de compulsão alimentar. Então, a gente precisa também, antes de fazer, né, a liberação para a cirurgia bariátrica, a gente prestar atenção se existem episódios aí também de compulsão, tá? Porque às vezes você pode fazer a bariátrica e ali daqui 3, 4 meses você faz, você pratica, né? Tem ali, né, aquele episódio compulsivo e ali pode ter até o reganho do peso, tá? Por isso que é tão importante, né? A gente pensar em uma cirurgia bariátrica
né, qual que é a forma, né, como é a forma que a pessoa olha para a comida, tá? Então isso também é tão importante, né? Qual que é o olhar que eu tenho para a comida? O que que é comida, né? O que que esse comer gera em mim, tá? Ok, gente? Eu acho um tema tão importante pra gente, eu acho que as pessoas banalizam muito esse lugar da compulsão, né? No sentido de não entender muito e achar que tudo é compulsão alimentar e não é, tá? É realmente um transtorno e a gente precisa ter um cuidado muito grande quando nós vamos nomear que o que eu tenho é uma compulsão alimentar, tá? Então não faça isso com você, tá? Tenha ali, né? Ouça de novo aqui, né, a live para você entender, tá? Que esse episódio da compulsão, tá? Existe um descontrole, a pessoa come o que tiver na frente e tem um sentimento muito grande ali de vergonha, de culpa, de querer se isolar, né, por conta desse comportamento, né, que gera ali dentro dela. Tá bom? Espero ter contribuído aí um pouquinho, ampliado um pouquinho aí para você essa visão da compulsão alimentar, desse transtorno que gera um transtorno ali também emocional para aquela pessoa. Tá bom? Obrigada aí pela presença. Ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Assistam a live de novo para trazer as respostas para vocês e qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.